O quarto de Clara sempre foi um espaço tranquilo. Bonecas bem arrumadas, livros infantis, bichos de pelúcia ao redor da cama. Mas naquela noite de setembro, tudo parecia diferente. Clara, com apenas 5 anos, acordou aos gritos. Sua mãe, Isabel, correu desesperada até o quarto e a encontrou tremendo, o rosto encharcado de suor, olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. "Foi ele! Ele me empurrou!" gritou, agarrando os braços da mãe com força incomum para uma criança. Quem, filha? Quem empurrou você?" "Ele... aquele homem. Ele disse que eu estava atrapalhando tudo e me empurrou da escada." Isabel ficou paralisada. A filha nunca tinha sofrido nenhuma queda, muito menos visto alguém sendo empurrado. Tentou consolar Clara, dizendo que era apenas um pesadelo, mas a menina negava com firmeza. Nos dias seguintes, os sonhos se repetiram, cada vez mais nítidos. Ela começou a mencionar nomes que Isabel nunca ouvira. Beatriz, Casa Azul, Escada de Madeira, Rua do Moinho. Disse que Beatriz era ela mesma, só que antes de ser Clara, antes de você ser minha mãe. Isabel começou a se preocupar seriamente. As falas da filha não pareciam invenções. Certa tarde, Clara desenhou uma casa. No papel, havia uma construção com um telhado vermelho, uma porta dupla e janelas arqueadas. No canto do papel, a menina rabiscou um número: 26. "Onde você viu essa casa, meu amor?" perguntou Isabel, contendo a inquietação. "Eu morava nela. Foi ali que tudo aconteceu." Tomada por um impulso, Isabel digitou no celular: "Rua do Moinho, 26. Para sua surpresa, o endereço existia e ficava a menos de 30 minutos dali, numa cidade vizinha. A casa estava listada num site de vendas imobiliárias. Era idêntica ao desenho. Nos dias seguintes, Isabel mergulhou em uma investigação silenciosa. Vasculhou arquivos públicos, notícias antigas, registros policiais. Em um artigo antigo de um jornal local, encontrou a manchete: "Mulher cai da escada e morre na própria casa. Polícia arquiva como acidente." O nome dela? Beatriz Fonseca. A matéria dizia que Beatriz tinha 34 anos, era professora e vivia com o marido, Dr. Arthur Fonseca, médico conhecido da região. A notícia apontava ausência de indícios de crime, mas moradores locais sempre duvidaram da versão oficial. Isabel sentiu a pele arrepiar. Sua filha estava descrevendo detalhes de uma vida que não era dela, ou talvez fosse. Naquela noite, Clara não teve pesadelos, mas acordou e chamou a mãe com voz serena: "Mãe, ele ainda está vivo." "Quem?" "O homem que me empurrou." Isabel a abraçou sem saber o que pensar, mas dentro dela algo havia mudado. Não era mais ceticismo, era medo. A partir daquela noite, Isabel passou a observar Clara com outros olhos. A filha parecia saber demais, mas não de forma fantasiosa. Havia precisão, direção, uma espécie de consciência que não cabia em uma criança tão pequena. Durante o café da manhã, Clara soltava frases desconexas que soavam como fragmentos de memórias antigas. "Mãe, você já viu meu anel com pedra azul? Aquele que ficava no criado mudo." "Você nunca teve um anel assim, filha?" "Tive sim. Quando eu morava sozinha, antes do doutor morar lá." Essas falas foram como estalos na mente de Isabel. O nome doutor se encaixava com o que ela lera. Beatriz morava com um médico, Arthur Fonseca. Por mais absurda que a ideia fosse, tudo apontava para uma conexão real entre Clara e aquela mulher morta há 2 décadas. Isabel marcou uma visita ao endereço da Rua do Moinho, dizendo à filha que iriam passear. Quando estacionaram o carro, Clara arregalou os olhos. "Eu conheço essa rua." A mãe sentiu o coração acelerar. "Sério? A casa tem cheiro de tinta velha." A escada range. O quarto ficava no 2º andar, com vista para a árvore grande. A casa estava desabitada e à venda.
Com alguma insistência e uma história bem contada, Isabel conseguiu autorização do corretor para visitar o imóvel com a filha. Assim que entraram, Clara ficou em silêncio. Seus olhos percorriam cada canto como se revissem lembranças enterradas. "Posso ver o jardim?" ela pediu. Nos fundos da casa havia uma pequena horta e, ao lado, uma área com terra batida. Clara caminhou até um ponto específico e parou. "Está enterrado aqui." "O quê, filha?" "O diário. Eu escrevia ali. Quando ele começou a gritar comigo, eu escondi." Isabel, embora assustada, pegou uma enxada emprestada da garagem da casa. Cavou sem convicção, mas à medida que retirava a terra, seu coração batia mais forte. Até que bateu em algo duro. Era uma caixa metálica, enferrujada pelo tempo. Com cuidado, a abriu ali mesmo. Dentro, um caderno de capa de couro envelhecida. Ela quase deixou cair ao ver o nome na contracapa: Beatriz Fonseca. Ao folhear as primeiras páginas, as palavras pulavam diante de seus olhos. "Se algo me acontecer, não foi acidente. Arthur está ficando estranho. Ele me vigia até quando durmo." Isabel caiu de joelhos. Não era possível. Aquilo não podia ser coincidência. Voltou para casa com o diário, tentando organizar os pensamentos. Fez cópias, escaneou cada página, guardou tudo com cuidado. E ligou para um amigo repórter, Mauro, que trabalhava num jornal independente local. "Mauro, você confia em mim?" "Sempre." "O que aconteceu?" "Preciso te mostrar algo, e você precisa prometer que vai ouvir até o fim, sem rir." Na manhã seguinte, Isabel entregou a Mauro o dossiê com o diário, a foto da casa desenhada por Clara, a reportagem antiga do caso. E contou toda a história, desde os pesadelos até a escavação. Mauro leu tudo em silêncio. Ao final, olhou para Isabel como se visse uma estranha conhecida. "Você sabe o que isso significa, né?" "Eu sei. Mas agora não é mais sobre o que eu acredito, é sobre o que eu preciso fazer." Na mesma semana, o jornal publicou a matéria com o título: "Menina de 5 anos lembra vida passada e expõe mistério não resolvido de morte em casa histórica." O impacto foi imediato. Alguns chamaram de farsa, outros de loucura. Mas algo mudou quando as fotos do diário vieram a público. Pessoas da antiga vizinhança começaram a comentar. Velhos moradores diziam que Beatriz sempre parecera amedrontada. Uma vizinha afirmava ter escutado gritos na noite em que ela caiu da escada. E então, uma mulher ligou para o jornal. "Eu sou irmã de Beatriz, e essa menina está dizendo a verdade. Eu senti." A ligação da irmã de Beatriz mudou o curso de tudo. Seu nome era Eunice Fonseca, mais velha, de fala firme e gestos comedidos. Após a morte de Beatriz, ela se afastou da cidade, mudando-se para o interior, tentando esquecer o que chamava de "a noite em que minha alma parou." Ao chegar à casa de Isabel, viu Clara brincando no tapete com peças de montar. A menina ergueu os olhos, como se a reconhecesse. Ficaram se olhando em silêncio. Então, Clara sorriu com leveza e disse: "Você ainda usa aquele perfume com cheiro de flor seca. Eu adorava quando me abraçava, mesmo quando o papai não gostava." Eunice parou. Começou a tremer. Levou as mãos ao rosto e caiu de joelhos. "Deus do céu, é ela", murmurou. "Isso, não tem como ela saber disso. Nem você, Isabel. Só nós duas." O que era suspeita ganhou contornos quase sagrados. Eunice passou a colaborar, fornecendo cartas antigas da irmã, relatando episódios de agressividade do cunhado e confirmando o receio constante de Beatriz pelo próprio marido. Enquanto isso, o jornal de Mauro continuava publicando trechos do diário, depoimentos antigos e comparações entre a fala da menina e os registros oficiais. As postagens começaram a viralizar. Pessoas de outras cidades começaram a relatar casos semelhantes. Mas o que mais causava comoção era a força das provas. O nome do médico, Arthur Fonseca, ressurgiu como uma sombra incômoda.
Apesar de nunca ter sido acusado formalmente, sempre houve desconfiança em relação à sua conduta, especialmente após a morte de Beatriz. Colegas da época contavam, agora com menos medo, sobre seu comportamento controlador e sua frieza incomum. Com a repercussão, Arthur decidiu se pronunciar. Em rede local declarou: "Nunca tive qualquer relação com o que aconteceu. Minha esposa escorregou. Era uma escada antiga, mal conservada. As pessoas preferem acreditar em uma fantasia do que aceitar a fatalidade." Mas as palavras dele pareciam vazias diante do que vinha à tona. O diário, os detalhes descritos por Clara, o reconhecimento emocional de Eunice. A pressão pública crescia, sobretudo quando uma ex-empregada da casa resolveu quebrar o silêncio. Seu nome era Joana, idosa, vivia reclusa desde que saiu da casa dos Fonseca, 3 semanas após a morte de Beatriz. "Eu sempre soube que tinha algo errado", disse ela em entrevista. "Naquela noite, ouvi gritos. Ela dizia, 'Não me encosta.' Depois, silêncio. Quando desci, ele já dizia que ela tinha caído. Mas o corpo dela estava longe demais da escada. Parecia que tinha sido empurrada com força." Com o depoimento de Joana, o Ministério Público foi forçado a reabrir o caso. Um novo delegado foi designado. Os restos mortais de Beatriz foram exumados. Análise agora com tecnologia moderna encontrou fraturas incompatíveis com um simples tombo. Indicava impacto violento. A polícia também requisitou imagens da casa atual, baseadas no que Clara havia dito durante a visita. Um ponto em especial chamou a atenção: o porão. Durante a gravação feita por Isabel, Clara para diante de uma parede de alvenaria e diz: "Foi aqui que ele me encurralou. Ele trancou a porta. Disse que se eu contasse para alguém, eu nunca mais sairia dali." Ao inspecionar o local, a perícia notou marcas recentes na alvenaria, como se algo tivesse sido tapado depois da morte de Beatriz. Foi autorizada a demolição parcial da parede. Por trás dela, encontraram um lenço bordado com o nome Bea e um anel com pedra azul, exatamente como Clara havia mencionado semanas antes. A notícia da descoberta se espalhou. O caso deixou de ser uma curiosidade e se tornou manchete nacional. A promotoria se preparava para denunciar formalmente o Dr. Arthur por homicídio qualificado. Mas o que mais causava espanto era o olhar de Clara. Ela não comemorava, não sorria. Apenas ficava quieta, como alguém que finalmente se lembrava de tudo e que ainda esperava por algo que ninguém ali entendia. O tribunal estava lotado. Câmeras, repórteres, curiosos e vizinhos. Todos queriam ver de perto o médico que durante 20 anos foi intocável, agora sentado no banco dos réus. Arthur Fonseca mantinha a postura elegante, terno impecável, olhar fixo, mas algo em sua expressão parecia trincado. Talvez fosse o orgulho, ou talvez o medo. Do outro lado, Isabel segurava a mão de Clara. A menina vestia um casaco azul claro, o mesmo tom que dizia lembrar de quando era Beatriz nas manhãs frias. Ela não parecia assustada. Olhava para tudo como quem já esteve ali, como se, de alguma forma, estivesse voltando para concluir um ciclo. O promotor fez um discurso impactante. Listou todas as provas: o diário, os testemunhos, os ossos com sinais de fraturas, o lenço escondido, o anel, o reconhecimento da irmã. Mas o ponto mais sensível foi o testemunho da criança. "Senhor juiz", disse ele com voz firme, "sei que este tribunal é regido por leis humanas, mas peço que o senhor ouça o que transcende a lógica. Essa criança não está aqui para acusar. Ela está aqui para lembrar, para trazer à tona o que foi sufocado pelo silêncio. Se reencarnação existe ou não, deixo ao senhor decidir, mas os fatos estão diante de nós." Clara foi chamada. O silêncio tomou a sala. Ela subiu no banco com a ajuda da mãe. O juiz tentou suavizar a situação com um sorriso, mas Clara parecia alheia a qualquer gentileza. Fitou Arthur com um olhar frio, antigo. "Você lembra de mim?" ela perguntou. A voz era baixa,
mas ressoou por todo o salão. Arthur desviou o olhar. Seus lábios estremeceram. Não respondeu. Você me empurrou. Você disse que eu fazia tudo dar errado. E que ninguém jamais saberia. Clara, interrompeu o juiz gentilmente. Você pode me contar o que lembra? Eu era professora. Eu gostava de livros, plantas e silêncio. Mas depois que ele entrou na minha vida, comecei a ter medo. Quando escrevi no diário, pensei que talvez alguém um dia encontrasse e... encontrou. Todos pareciam hipnotizados. Alguns jurados enxugavam lágrimas discretas. Eu voltei para terminar o que ficou pendente. Eu precisava que alguém soubesse. Que ele soubesse. Que eu lembrava. O juiz agradeceu e dispensou a criança. Clara desceu e voltou ao colo da mãe. O tribunal permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se ninguém soubesse como reagir àquela cena. Arthur se manteve calado. Seu advogado tentou desqualificar o depoimento, alegando impossibilidade científica e apelo emocional. Mas as evidências materiais eram fortes demais. Depois de 3 dias de julgamento, o veredito saiu. Considerando todas as provas materiais, depoimentos e circunstâncias, este tribunal declara o réu culpado de homicídio doloso, sentenciado à pena máxima prevista por lei. Na saída do tribunal, os aplausos foram contidos. Não havia celebração, mas alívio. Eunice chorava em silêncio, abraçada a Isabel. Mauro registrava tudo, mas dessa vez não com olhos de jornalista, e sim de alguém que presenciava o extraordinário. Clara não sorriu. Apenas olhou para o céu e sussurrou. Agora posso ir? Ir para onde, filha? Perguntou Isabel, assustada. Para onde eu realmente pertenço? Naquela noite, Clara dormiu profundamente. Foi a primeira vez em meses que não teve nenhum pesadelo, nenhuma lembrança do passado. Ao acordar, abraçou a mãe e disse apenas: "Obrigada por acreditar." Isabel chorou em silêncio e soube, naquele instante, que uma alma antiga havia finalmente encontrado paz. Mas a história ainda não estava completamente encerrada. Meses se passaram desde o julgamento. A cidade já não murmurava com a mesma força, mas a história de Clara continuava ecoando como uma onda que nunca tocava a praia. Alguns diziam que ela havia sido usada. Outros que era um milagre, mas quem conviveu com ela sabia. Não havia manipulação nem mentira. Havia algo maior, algo que não cabia em palavras humanas. Clara voltara a ser uma criança. De certo modo, era como se tivesse renascido de novo. Passou a brincar mais, sorrir com facilidade, perguntar coisas bobas. A escuridão em seus olhos se dissipara, mas de tempos em tempos olhava para o nada com uma serenidade silenciosa, como quem ainda escuta um sussurro vindo de longe. Isabel, por sua vez, começara a escrever, não apenas para si, mas para o mundo. Contava a história da filha em palestras, entrevistas, pequenas publicações online. O que começou como desespero tornou-se missão. Ela não buscava convencer ninguém, apenas registrar que às vezes o invisível decide tocar o mundo. Uma tarde, Clara e Isabel foram visitar Eunice. A mulher esperava no portão com um buquê de margaridas, as flores favoritas de Beatriz, segundo cartas antigas. Ao ver Clara, ajoelhou-se e a abraçou, como quem segura um último elo com alguém que partiu há muito tempo. Eu sempre soube que ela não foi embora de verdade, disse Eunice. Mas nunca imaginei que Deus permitiria que ela voltasse para terminar o que começou. Não foi por mim, disse Clara com simplicidade. Foi por ela. Beatriz só queria ser ouvida. No quintal de Eunice havia um banco antigo, de madeira esculpida. Clara correu até ele e passou a mão sobre o encosto. Aqui a gente tomava chá. Você sempre fazia questão de colocar açúcar, mesmo quando eu dizia que preferia sem. Eunice riu e chorou ao mesmo tempo. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? Ela perguntou. O quê? Você não lembra com ódio, lembra com amor. A menina olhou para o céu, porque quando a alma volta,
Ela volta para curar, não para machucar. Nos dias seguintes, Clara começou a esquecer, de forma lenta, como a névoa que desaparece com o sol. Um nome aqui, uma lembrança ali. Isabel percebeu e se assustou, mas Clara tranquilizou. Acho que ela está indo embora agora. Ela sabe que está tudo certo. Num fim de tarde dourado, Isabel encontrou um desenho em cima da cama da filha. Era a casa azul. Ao lado, duas figuras. Uma mulher com um vestido antigo e uma menina segurando sua mão. Ambas sorriam. No verso do papel, Clara havia escrito com sua caligrafia infantil: às vezes, o céu empresta uma alma por um tempo só para que o mundo entenda que ninguém morre de verdade. Só muda de roupa. O desenho foi o último vestígio de Beatriz em Clara. A menina continuou a crescer, livre da dor que não era sua, mas que por um tempo carregou com coragem. Já adolescente, perguntou à mãe: "Você ainda pensa nela?" "Todos os dias", respondeu Isabel, mas não com tristeza, com gratidão. Clara sorriu. "Eu também. Às vezes sinto que ela me observa e se alegra com tudo que vivo, como uma irmã invisível que torce por mim." Isabel a abraçou. "Ou talvez seja você torcendo por ela." E assim a vida seguiu. A justiça foi feita. O amor venceu o medo. E o que era segredo foi revelado. Não para chocar o mundo, mas para lembrar que há coisas que nem mesmo a morte consegue apagar. A alma que voltou, voltou para libertar.